Fala, meu gás nobre, mais uma aula de Química aqui com o professor JP, todo pizza. Vem comigo hoje que nós vamos trabalhar sobre eletrólise. Conteúdo importante falando sobre eletrólise. Vou deixar o card para que você assista a aula sobre pilhas. Conteúdo esse dentro de eletroquímica. Estudar o quê? A energia que é convertida da seguinte maneira: química em elétrica ou elétrica em química, através de reações espontâneas ou não. Então, vem comigo, inscreva no meu canal, quem não inscreveu, e venha aprender um pouquinho aqui sobre eletrólise, de uma maneira didática e bem simples para você compreender a base. Eletrólise. O próprio nome já fala. Eletrólise. O que é lise? Lise é uma quebra. E elétron, corrente elétrica. Então, você vai simplesmente utilizar substâncias que vão sofrer uma quebra por meio de uma corrente elétrica. Então, essa é a definição de eletrólise. Lise, quebra. Elétron, você vai lembrar de corrente elétrica. Tranquilo? E o que é que tem isso a ver com as substâncias? As substâncias, elas são iônicas ou moleculares. Quando submetida a uma corrente elétrica, estas substâncias, elas se transformam, né? Elas se decompõem em cátions e em ânions. Estas substâncias, na espécie de íons, elas vão passar por um processo de oxidação e de redução. Então, dentro de eletroquímica, a gente estuda o que? A transferência de elétrons, ok? Só para poder frisar para vocês, pilha é a transformação de uma energia química numa energia elétrica. E a eletrólise vai ser o quê? O contrário. Eu preciso de um gerador de energia, uma pilha ou uma bateria, que vai mandar corrente elétrica, vai encontrar uma substância em meio, na célula eletroquímica, que vai estar sendo decomposta por ação da corrente elétrica. Aí, com isso, no final, a gente percebe quem, de fato, vai oxidar, quem vai reduzir. Tá? De uma maneira bem simples, para que você compreenda e compare ao processo de pilha, principalmente a de Denning. Olha só, eletrólise. Passagem da corrente elétrica através de uma solução. Processo não espontâneo. Então, ó, se é um processo não espontâneo, o ΔH, variação de entalpia, né? A variação dos potenciais tem que ser menor do que zero. Porque você vai ter a transformação, olha só, você vai ter a transformação de uma corrente, né, de uma energia elétrica sendo restabelecida a uma energia química. Pilha, você tem energia química convertida em energia elétrica. Geração de uma reação espontânea. Variação dos potenciais, ou DDP, positiva. Se é espontânea, é positiva. Não precisa de forçar. Aqui na eletrólise, você vai forçar uma corrente elétrica a quebrar esses compostos, de natureza iônica ou molecular, formando seus respectivos íons. Como ele colocou aqui, ó, a passagem da corrente elétrica através de uma solução. Correto? Aí essa solução eu vou explicar para vocês como que pode ser trabalhada a eletrólise. A eletrólise, ela vem existindo aqui de duas formas. A eletrólise ígnea. Olha o nome dessa eletrólise. Ígnea. Né? Ígnea. Ou seja, é uma eletrólise que vai acontecer com compostos iônicos. Esses compostos iônicos aqui, principalmente sais, porque são compostos altamente que necessita de um ponto de fusão bastante elevado, também de ebulição, e bases, né? Vamos colocar aqui principalmente os sais e as bases, compostos iônicos. Eles vão ser aquecidos até fundir. Isso é uma definição para a eletrólise ígnea.
Ígnea do grego significa inflamado, ardente, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas substâncias aqui, sais, vários tipos de sais. Os sais são o quê? Iônicos. As bases também são o quê? Iônicas, na sua maioria, iônicas, nós sabemos disso. Vamos submeter essas substâncias aqui dentro da representação que eu vou fazer daqui a pouquinho, e você vai ver que essa corrente elétrica vai separar, né, os seus respectivos íons, sem a presença de quem? De água. Porque quando se fala que é um composto iônico que vai ser aquecido até fundir, significa o quê? Que esse composto iônico, ele é sólido. Lembra do sal de cozinha? Vai pensando. Sólido. E ele vai se converter num estado físico líquido. Então, essa transformação de estado aqui, nós vamos aplicar aquela mudança conhecida chamada de fusão. E o que é a fusão? Passagem da substância do estado sólido para o estado líquido, quando esta substância é submetida a uma alta temperatura. Estou falando dos compostos iônicos, no seu estado sólido. Né? Se você for analisar, eu também tenho várias substâncias que não são necessariamente iônicas, que têm um ponto de fusão, um ponto de ebulição baixo, propriedade específica de cada substância, não é verdade? Então, quando eu pego essas substâncias aqui iônicas, quando aquecido, para que eles, no estado sólido, se convertam no estado líquido, é necessário você submetê-los a uma alta temperatura. De quem? Fusão. E a fusão é transformar o sólido em líquido. E não é pouca temperatura, você sabe disso. Aí você pode perguntar, professor, mas eletrólise ígnea não vai ter a presença de quem? De água. Então, vamos fundir o composto. Eu pego um recipiente, estou dentro de um laboratório, né? Levo aquele recipiente com aquele sal de cozinha para ser aquecido, coloco lá na estufa para que possa ser aquecido, tá? E aí, o que vai acontecer? Altas temperaturas. Esse sólido vai se transformar em líquido. E aí você tira a substância, vai analisar, está fundido. Não tem água, está líquido. Ah, mas se tivesse água, querido, se você tivesse colocado água, dependendo da substância que eu estou falando para você aqui, que eu vou mostrar alguns pontos de fusão e ebulição, você vai ver que a água, ela entra em ebulição a quantos graus? 100. Beleza. E a substância que está sendo aquecida, ela está a uma temperatura muito mais elevada. Então, 100 graus, ela já deixou de existir no estado líquido da água e continua a substância no estado sólido até chegar ao seu ponto específico de derreter, fazer esse processo de fundição, beleza? Então, isso é uma eletrólise ígnea. É uma eletrólise em que você vai submeter o composto a um aquecimento, a uma alta temperatura, para que ele possa ser transformado em mudar o estado sólido para o estado líquido. Soluções aquosas. Aí aqui você está falando o quê? De eletrólise aquosa, que é diferente de eletrólise ígnea. Ígnea não tem presença de água. Eu pego simplesmente o sal, aqueço, pego o hidróxido de sódio, aqueço, e sei que vai se converter essa substância no estado líquido. E quando eu pego uma substância e dissocio ela em água, eu vou ter uma solução aquosa, tá? Eu vou ter essas substâncias aqui, sais, né? Outras substâncias quaisquer, em água. Então, eu tenho uma solução aquosa. Ocorre na presença de água. O que não ocorre com a ígnea. Ah, mas se eu colocar água também na ígnea, você pode até colocar, mas aqui, naturalmente, nós nem precisamos, porque o ponto é muito alto de fusão para essa substância. Se você analisar o cloreto de sódio, vou colocar e desenhar para você, é 800 graus Celsius para fundir ele. E a água, 100. Depois de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ou seja, a água que estava inicialmente, quando deu 100 graus, foi-se embora. E aí, continua a espera de 700 graus Celsius para que aquele sal se converta para estado líquido.
Deixou de ser sal? O cloreto de sódio? Não, mudou apenas o estado físico. As suas cargas se permanecem. Entendido, pessoal? Então, soluções aquosas, presença de água e substância ígnea no estado sólido, iônico, onde vai ser submetida a temperaturas altas para fundir. Ok? Vamos aqui à aplicação. Vamos aqui mostrar para você que, por meio da eletrólise ígnea, que nós vamos agora desenhar aqui, vem comigo, acompanha direitinho aqui, tá? Então, vamos colocar para você eletrólise do tipo ígnea. Ou seja, eu tenho um composto que é sólido, a temperatura ambiente, nós temos essa substância sólida, ela vai ser aquecida e transformar no seu estado físico líquido, beleza? Então, ela sai do estado sólido, vai para o estado líquido, com aumento de temperatura, ok? Não preciso colocar água. Exemplo, cloreto de sódio. Sal de cozinha. Todo mundo conhece esse cara. É o sal de cozinha. Ponto de fusão do cloreto de sódio. 800 graus Celsius. Olha só a temperatura crítica para ele ser mudado de estado sólido para o estado líquido. A 800 graus. Ponto de ebulição. 1.400 graus Celsius aproximadamente, tá? Aproximadamente. Olha só o ponto de ebulição do cloreto de sódio. Depois que ele chegar ao estado líquido, aí dali para frente, para aquele líquido se converter no estado gasoso, aí você precisa esperar uma temperatura de 1.400 graus Celsius. Certo? Olha só a diferença. A água é 100, hein? Já era. Se eu colocasse mesmo água aqui em solução, né, em cloreto de sódio, 100 graus Celsius, a água vai embora para o espaço. Evaporou tudo, né? Foi embora, ficou só o quê? O sal. E o sal continua sendo aquecido até ele se transformar no estado líquido, com uma temperatura de quantos graus? 800 graus Celsius. E para se transformar em sódio, né, cloreto de sódio na forma de vapor, aí você vai ter 1.400 graus Celsius. Entende? Aí vamos fazer, então, a reação. Olha lá. Ele é sólido. Não tem água. Você vai aquecer a 800 graus Celsius. Aplicando aqui uma eletrólise ígnea. Então, o composto é sólido, aquecido a 800 graus Celsius. Olha o que é que vai acontecer. Na+, Cl-. Líquido. Prontinho. Já aplicou a reação que ocorreu de fundição. Houve uma quebra. Você levou esse sal lá para o forno, aqueceu, termômetro marcou 800 graus Celsius, e aí o que é que acontece? Ele não está mais no estado sólido, passou para o estado líquido, na forma de íons. Então, houve uma dissociação desses íons da espécie cloreto de sódio. Aqui eu tenho sódio mais 1 e cloreto menos 1, que é o NOx de cada um deles. Beleza, querido? Agora vejam só o que é que vai acontecer daqui para frente quando você colocar esquematicamente isso que vai estar dentro da solução. Olha só o esquema. Eu vou desenhar aqui embaixo. Desenhar aqui uma célula, né, eletrolítica ou uma cuba eletrolítica. Certo? Vou mostrar aqui mais a parte embaixo.
E aí, fazer até maior, porque vai ter outras explicações aqui dentro, para você me acompanhar aqui. Agora veja só, então isso aqui eu tenho o que nós vamos chamar de uma cuba ou uma célula eletrolítica. Dentro dessa célula eletrolítica, vamos colocar aqui eletrodos. Esses eletrodos, eles não vão sofrer desgaste, eles não são eletrodos ativos, tá? Vamos colocar aqui que você está sendo utilizado aqui é um eletrodo grafite, tá? E aqui também grafite. Que não vai sofrer desgaste. Então, esse grafite, nós costumamos dizer que ele é um eletrodo inerte, não sofre desgaste, tá? Não vai sofrer desgaste. Do mesmo jeito que eu tenho a grafite, poderia estar sendo utilizado também platina. Tá? Outro eletrodo, platina ou grafite, os mais usados dentro de eletrodos. Por quê? Não vai sofrer desgaste. Lembra na pilha? Quando você tem um que está oxidando, ele está desgastando. E o outro eletrodo vai estar aumentando a massa, porque vai estar catando elétron. Está lembrado? E aqui não vai ter desgaste dos eletrodos. Eles vão ficar mergulhados aqui dentro da célula eletrolítica e não vai sofrer desgaste. Tudo ok? Tudo pizza? Vou apagar aqui a parte de cima. A gente já sabe aqui as características de fazer a dissociação. E aí, o que é que você tem? Olha só. Aqui dentro, imagina que você já colocou quem? O cloreto de sódio, que era sólido, ele foi aquecido a 800 graus Celsius. E olha os íons que estão lá dentro. Olha lá os íons. Então, aqui dentro, eu tenho íons. Essa plaquinha aqui eu vou chamar de positiva, ela, ok? Vou aqui, por convenção, dizer que essa plaquinha de grafite, ela é a positiva. Essa outra plaquinha aqui, que é o meu grafite, você pode ser a ponta da grafite, que você compra e usa na sua lapiseira, ali é grafite, é o nosso eletrodo. Em aulas práticas, no laboratório, eu trabalho com grafite. É mais fácil de conseguir do que platina no dia a dia. E aí, o que é que acontece? Aqui dentro, olha só, essa plaquinha é considerada aqui por mim, a grafite positiva. Pode ser uma platina positiva. Grafite dotadinha de carga negativa. Pode ser também platina, carga negativa. Queridos, agora olha comigo. Aqui é positivo. Os opostos se atraem. Você sabe muito bem disso. Os opostos se atraem. Então, se aqui, essa placa de platina ou essa barra de grafite, se é positivo, quem é que vai vir para cá? É o mais ou é o cloreto? Claro que vai ser quem? O cloreto. Então, aqui você vai ter, ó, cloreto menos, cloreto menos. Os opostos se atraindo. E do lado de lá, você vai ter quem? Sódio mais, sódio mais. Sacou a parada? Entendido? Por que que você está vendo aqui dentro dessa célula ou cuba, célula, né? Cuba eletrolítica, ou célula eletrolítica, estou falando célula, célula eletrolítica ou cuba eletrolítica. Então, essa parte aqui que você está vendo, ela já está fundida. Então, o sódio, que era sólido, ele foi fundido. Aqui dentro não tem água, tá? Aqui dentro é só o líquido fundido do cloreto de sódio, que foi a temperatura de 800 graus Celsius, beleza? Então, não pense que tem água. Eu estou fazendo uma eletrólise ígnea. Não tem água. Parece que é um volume aqui de água. Não, senhor. É um volume
do cloreto de sódio fundido. Tá assim aquele sopão aqui, meio amarelado aqui dentro, certo? Aquele sopão grosso aqui dentro. Mas está fundido. E os íons estão livres aqui dentro, beleza? Tudo isso ainda, estou montando o sistema e explicando para você, mas vejam só. A plaquinha positiva atrai quem é negativo. A plaquinha negativa atrai quem é positivo. Se ela fosse negativa aqui, poderia mudar os eletrodos de lugar, não tem problema, tá? Mudar os eletrodos de lugar não tem problema. Se aqui é negativo, continua positivo, junta ela. Caso você faça aí, essa placa é negativa. Ué, mas se ela é negativa, vai atrair um positivo. Mas essa placa positiva está do lado de lá. Querida, a ordem não importa. Você tem que saber que as cargas opostas se atraem. Tá? Tração eletrostática entre os íons. Com isso, esse polo aqui, que é positivo, nós podemos furar, igual na plaquinha lá da pilha, e fazer a conexão aqui com o meu gerador. Tá? Aqui eu vou ter um gerador. E esse gerador pode ser a minha bateria. Vou desenhar aqui uma bateria, não aquele desenho clássico. Ó, o polo. E aqui você tem um polo. E aí eu ligo aqui nesse polo, ligo naquele outro polo. Se aqui é positivo, então aqui eu tenho o polo positivo. Se aqui a plaquinha é negativa, esse polo aqui é negativo. Olha aí o que é que você tem. Um gerador. Aqui você montou o seu gerador. Gera energia, né? É o gerador. Nesse caso, você tem a bateria. Se você não tem a bateria, você pode usar a pilha. Conecta os fios. Pronto, está montado o meu sistema. A cuba eletrolítica, uma célula eletrolítica contendo os eletrodos. E aqui eu tenho quem? Cloreto de sódio fundido, sem presença de água. Tá só o sopão amarelo. Imagina a soda cáustica também que você compra, sua mãe já fez vários sabões, ou sua avó, você sabe que ela tem uma propriedade de higroscopia, absorver a umidade. Quando absorve a umidade, né, você sabe que a soda ela começa a ficar mais úmida, e ela vai começando a perder aquele retículo dela cristalino, e vai ficando mais líquida, né? E se você submete a uma temperatura, aí sim acontece o processo de fundição, e fica aquele sopão mais viscoso, mais grosso, a soda cáustica. Aqui também é o cloreto de sódio, da mesma forma, sem presença de água. Agora vamos às partes. Se esse polo aqui é positivo e esse é negativo, vamos agora dizer a diferença de eletrólise para pilha. Olha só, esse polo positivo aqui, na pilha, ele é chamado de cátodo. Agora, na eletrólise, ele é chamado de ânodo. Ele é chamado de ânodo. É a parte que dá confusão aí, ânodo. Na pilha, o polo negativo é o ânodo, porque acontece a oxidação. Na pilha, ânodo. Só que na eletrólise, o polo negativo é o que cata elétron. Então, o polo negativo é o cátodo. Ok? Presta bastante atenção nessa diferença. Na pilha, polo negativo, oxidação, ânodo. Polo positivo, cata, recebe elétrons, redução. Na eletrólise, inverte-se os polos. Ei, eu estou dizendo que na eletrólise, inverte o polo. Como está invertido aqui. Polo positivo, anodo. Polo negativo, cátodo. Mas todo ânodo, o que é que ocorre? Oxidação. Oxidação. Todo cátodo ocorre o que você já sabe de redução. E o que é redução? E cátodo? É quem? Catar elétrons. Então, vai catar elétron, vai receber, certo? E esse aqui, oxidação, vai doar.
Não é isso? Seus elétrons. Vai doar elétrons. E o outro vai catar. Simplesmente, gente, é só inverter os polos. Mas os conceitos de oxidação, redução, as semi-reações, como você deve escrever, as equações que você vai obter global, o procedimento, não muda. O que muda é a forma de você interpretar a eletrólise de pilha. Interpretar essa diferença na inversão dos polos. Somente isso, tá? Que você define. Então, vamos lá. Como são eletrodos inertes, aqui está oxidando. Então, a plaquinha aqui dentro, ó, ei, ela não vai sofrer desgaste. Não vai. Apaga isso, por favor, JP. E falem para seus alunos que aqui são eletrodos inertes. Se são inertes, significa que nenhuma das placas de grafite ou de platina mergulhadas aqui dentro, tanto da eletrólise ígnea como da soluções aquosas, não sofre desgaste. Simplesmente elas permanecem inalteradas, sem sofrer desgaste nenhuma. Simplesmente você vai perceber em volta desses eletrodos a produção dessas substâncias esperadas, que são os produtos, certo? Se vai ser gás ou se vai ser metais no estado sólido. É isso que a eletrólise ígnea na indústria determina para vocês. Então, vamos lá. Vamos aqui terminar o nosso desenho, explicando para você, através das semi-reações, tá? E obter a equação global. Obter a equação global da eletrólise ígnea. Queridos, até aqui, espero que vocês tenham me acompanhado. Faço o desenho. Na pilha eu tenho quantos copos? Quantas células eletroquímicas lá? 2. Lembra que na pilha eu tenho 2 copos? A pilha de Daniel. Agora, para eletrólise, você só tem 1 copo. E lá dentro você coloca a solução ou pega a parte que foi fundida, né, o sopão, e coloca aqui dentro desse becker, por exemplo. E aí você monta o teu experimento, pontinha de grafite ou platina, e conecta fio externo à bateria. Tá? Positivo no positivo, negativo no negativo. E aí você está fazendo com que essa bateria forneça corrente elétrica para quebrar a substância que está aqui dentro em íons. Corrente elétrica quebrando, decompondo a substância. Beleza? E essa substância aqui dentro, ela vai sofrer decomposição na forma de íons. Você viu isso. Aí, querido, se aqui é a oxidação, o que é que você aprendeu? Que os elétrons, eles migram do polo que oxida para o polo que cata elétrons. Então, os elétrons saem daqui para o cátodo, sempre do ânodo para o cátodo. Porque no ânodo, mesmo com a carga aqui sendo positiva, vai oxidar, doar elétron. Então, os elétrons daqui migram para lá. Então, a fonte geradora, que é a bateria, ela fornece uma corrente elétrica, tá? Fornece uma corrente elétrica para quebrar o composto que está aqui dentro em íons. Por isso que é uma corrente externa, forçada. Uma corrente externa, tá? Para que force o composto a formar seus íons lá dentro. E lá vai acontecer oxidação e redução. E você sabe que no ânodo ocorre o quê? Oxidação. E quem é que vai ocorrer oxidação lá? Quem? Olha só. O cloro chegou para cá, não foi? Ó? Ele não está sendo atraído? Sim. Pelo eletrodo aqui, platina ou grafite de carga positiva. Então, quem é que vai sofrer oxidação? O cloro. Então, vamos lá. Ânodo. Deixa eu mostrar aqui embaixo ou lá em cima, fazendo um favor. Mostrar aqui na câmera, por favor. Então, aqui você tem ânodo, ocorre oxidação. Quem é a oxidação? Cloro. Vamos colocar 2 pontinhos para mostrar para você aqui a organização. Cloro menos. Líquido, né? Se vai oxidar, significa que ele vai perder elétrons, correto? Vai perder elétrons. Se ele vai perder elétrons, olha só, cloro
mais elétrons. Agora, detalhe. O cloreto, ele vai ser convertido na oxidação em gás cloro. Você não vai encontrar cloro na natureza no seu estado aqui, ó, de átomo. Atômico, vamos dizer assim, cloro. Elemento químico, cloro. Na natureza, você encontra o cloro na forma de gás, de atômico. Então, detalhe. Então, aqui vai ser cloro 2. E qual que é o estado desse cloro? Gasoso. Se aqui são 2 cloros, então ele vai perdendo 2 elétrons. E aqui, para balancear, também 2 cloretos. Beleza? Qualquer dúvida, você vai recorrer àquela tabela dos potenciais padrão de redução, que ali você tem todos os metais e não metais sofrendo redução e oxidação. Igual nós trabalhamos muito lá na pilha, para calcular a DDP. Então, você recorre à tabela e vejam como que é o processo de redução e oxidação das espécies que estão aqui dentro da cela eletrolítica, ou cuba eletrolítica. Então, cloreto vai perder elétron. E outra, quando a carga aumenta, ó, de menos 1, foi para quando? Para 0. Lembra que o NOx aumentou? Quando o NOx aumenta, significa, de fato, que está tendo oxidação. Está vendo lá em cima? Ó? De menos 1 foi para 0. Significa que está acontecendo o quê? Oxidação. Aumentou o NOx, oxida. E agora, no cátodo. O que está acontecendo no cátodo? Redução. E quando é redução, é um ganho de elétron. A pessoa cata elétron. E quem que cata elétron? Não é o sódio? Que vai ser atraído pelo eletrodo aqui, ó. Pela grafite de carga negativa. Então, aqui a grafite de carga negativa vai atrair quem? O sódio. Então, sódio mais quanto a carga do sódio? É fixa, né? Mais 1, mais elétrons, formando sódio metálico. E qual que é a substância simples? 0. Aqui é líquida, né? Estado dele fundido, líquido. Ó, vai lá na tabela dos potenciais padrão de redução e procura sódio. Você vai encontrar Na mais 1. E o sódio aqui está acontecendo o quê? Redução. E a redução, ganho de elétrons. Então, ele vai ganhar elétron. E para mim poder saber também que vai ganhar elétron, vai diminuir a carga. Olha a carga aqui. É 1 e foi para quanto? 0. Então, houve diminuição, gente. Então, quando diminuir o NOx, redução. Quando aumentar o NOx, você já sabe que é oxidação. E o número de elétrons você tem que igualar. Ó, lá são 2 elétrons. Aqui você vai colocar 2. Aqui vai ser 2. Fazendo balanceamento. E aqui também vai ser 2. Então, você está escrevendo a semi-reação. De quem? Redução e de oxidação. Com base no seu esquema desenhado aqui na tela. Você acabou de descobrir quem oxida e quem reduz, com base aqui, ó. Você fez lá o procedimento de fundir, você já sabe que um é positivo e outro é negativo. O positivo vai para a plaquinha negativa do eletrodo, o negativo vai ser atraído pelo eletrodo de carga positiva. Pã, amarra. Positivo, oxida. Negativo, cata, reduz. Monta as reações e vamos para a equação global. Olha a equação global. Por isso que você agora vai obter a equação global. Porque até então você tem feito aqui as semi-reações de quem? Do ânodo e as semi-reações para o cátodo. E agora a equação global. Por isso que o número de elétrons tem que procurar ser igual para você eliminar. Igual na pilha. Ok? Vamos ver o que é que copiou. 2, cloreto. Não tem mais nada para cortar, um antes e depois, ó. Tá? Não posso cortar. Então, vamos copiar. 2, cloreto.
menos, mais, aqui embaixo, 2Na mais, setinha, olha lá em cima, cloro 2 gasoso, mais, aqui é 1, né? Não tem nada, aqui é 1. Mais 2 mols de sódio metálico. Então, queridos, olha só o que é que você tem na eletrólise. Você está lá na indústria, você recebe esse produto constantemente, que é o cloreto de sódio, aquece o cara, funde o cara lá dentro, o cara fica altamente fundido, cuidado com o termo, tá fundido, é derretido. E aí vai produzir nessa indústria, já que na natureza nós não encontramos cloro na forma desse gás, Cl2, então nós temos que produzir cloro, tá? Na indústria, e além de produzir metais alcalinos. Eu também não acho sódio na natureza, assim, fácil, né, gente? Eu vou ali e acho sódio. Não, não é assim. Por isso que a indústria fabrica esses metais alcalinos por meio de eletrólise. E é um conteúdo grande. Então, isso aqui que você acabou de encontrar é produto. Cloro. Quem é? Gás. Olha onde ele é produzido. Aqui, ó. Aqui em volta vai ser bolhas. Ó, bolhinhas. Aí tá, você vai estar vendo isso aqui no laboratório comigo lá, as bolinhas aqui sendo, né, produzidas em torno da grafite, da sua grafite. Então, isso aqui é o quê? Gás. Então, o que está sendo produzido aqui? É o quê? Gás cloro. Então, você sabe, né, quem está mostrando lá embaixo, você sabe que dentro lá dessa célula eletrolítica, ou cuba eletrolítica, essas bolinhas que estão em volta do eletrodo, é o gás cloro. E dentro da célula também, da célula ou cuba eletrolítica, você vai ter a produção de quem? Sódio. Então, aqui você está produzindo gás cloro e aqui sódio. Ó, o que você está produzindo ali dentro? Sódio metálico. E aí, esse sódio mais 1 que você viu, ele se transformou realmente em sódio metálico. Ó. E o sódio metálico, ele vai se depositar em volta. E ele vai se depositar em volta do eletrodo de platina ou então de grafite. Então, você vai tendo sódio metálico. Tá? Fazer aqui em volta. Ó, sódio metálico. NaS, que primeiro ele estava na forma de íons, e aí essa parte depositada aqui, ó, que depositou, houve uma deposição metálica no cátodo, igual na pilha, a gente fala que houve uma deposição metálica, lembra? Que o cátodo recebe os elétrons e fica com a placa mais de massa maior. Então, aqui você está tendo o eletrodo de platina ou de grafite, está catando os elétrons, e aí, em volta desse eletrodo inerte, que não sofre desgaste, tá? Vai tendo uma deposição metálica de quem? Do sódio. E aí, depois do processo garantido, aí eu tenho na minha indústria fabricação de gás cloro e de sódio metálico. Posso atender o mercado. Ok? Isso aí é uma situação de eletrólise. Tá? Eletrólise. Tudo certo? Então, essa parte aqui, ó, 2 mols de cloreto e 2 mols de sódio, você pode ter a formação em evidência de 2NaCl. Ok? Isso aqui é quem? Cloreto de sódio. Produziu cloro gasoso e sódio metálico. Ok? Olha só o rendimento da reação. Então, isso aqui, ó, Cl menos Na+, olha o que é que eu tenho. 2 mol do cloreto de sódio. Agora, demora para... Ok? Líquido, líquido. E aqui você tem o quê? Ele derretido, na forma de fundição. Tá? 2 mol do cloreto, 2 mol do sódio. Desses 2 números, eu coloco apenas um em evidência e escrevo Na mais Cl menos na forma de composto sólido que sofreu a fundição. Que ele é menos
Aqui é mais e eles são líquidos. E aí eu tenho ele na forma também fundida. Certinho, pessoal? Então é isso aí. O que a gente tem a apresentar aqui para você de eletrólise ígnea. Tranquilo, né? Vamos aqui, então, fazer um mapa mental sobre a eletrólise ígnea para você guardar da melhor maneira aí. Ó. Eletrólise, interessante, né? Eletrólise ígnea. Então, veja só, eletrólise ígnea. Já sabe que não tem presença de quem? Água. Tá bonito, meu velho. Então, você faz uma célula eletrolítica. Olha lá, uma célula eletrolítica. Coloca aqui dentro, ó, uma barrinha, outra barrinha aqui dentro, e escolhe quem delas você quer que seja positiva. Então, se essa aqui vai ser positiva, é o polo positivo. Então, mais. Essa vai ser polo negativo. Então, menos. Quem é que está sendo aqui? Um eletrodo. Tá? Eletrodo. De quem? Grafite. Do mesmo jeito aqui, ó. Quem é isso aqui? Um eletrodo. De quem? Grafite ou platina. Grafite é rico em carbono, você sabe disso. É a forma mais estável. Grafite. E aí? Você sabe que vai sair aqui um fio externo para ligar o gerador. Olha lá. De repente você vai encontrar assim. Ó. Desse jeito. O que é que eu quero dizer? Que a chave maior aqui, ela é o quê? Positiva. A chave menor é polo negativo. Como se tivesse o quê? A bateria com polo positivo e com polo negativo. Esse positivo, esse negativo. Aí os fios chegam aqui e faz isso. Você liga a bateria. Vai vir dessas duas formas. Ou mostra lá na chave, a maior é positiva, a menor é negativa, e de lá eu tenho a bateria mostrando os polos, que é uma energia química que você tem, que vai ser transformada uma energia química, uma energia elétrica, que você vai ter, transformando em energia química. Isso é o conceito de eletrólise, transferência de elétron. Eu uso uma energia elétrica para converter numa energia química. E a pilha é energia química para ser convertida numa energia elétrica, né? Aí o que é que acontece? Se aqui é positivo, então você vai ter a parte negativa sendo atraída para cá. Então, você vai ter o que nós chamamos de ânion. Isso lá quando você faz a quebra pela corrente elétrica do composto. E aqui você vai ter a carga positiva sendo atraída por essa barra de platina, de grafite, que vai ser o seu cátion. Os opostos se atraem. É isso, em resumo, que você vê. Então, positivo vai ficar atraído pelo eletrodo negativo. O negativo, que é o ânion, os íons lá na forma de ânion, eles vão ser atraídos pelo eletrodo de carga positiva. E aí se estabelece a formação do produto esperado. Então, a eletrólise ígnea, ela vai formar para nós como produto gases e metais. Então, o que é que vai ter de produção? Gases e metais. Metais alcalinos, metais de transição, que você pode obter também, sem ser os alcalinos. Vai depender do sal. Posso ter cloreto de zinco, cloreto de ferro, posso ter iodeto, posso ter sulfeto, tá? Os ânions não oxigenados. Então, aqui você tem ânions, principalmente os ânions que você vai ver não oxigenados
não oxigenados. Ok? Porque não tem participação de água. Então, eu não posso ter no retículo água nesse composto, porque senão eu vou aplicar eletrólise aquosa, que é assunto das próximas aulas. Beleza? Então, aqui é eletrólise ígnea, e eu vou tentar trabalhar com sais e bases alcalinas, principalmente para obtenção dos gases e metais alcalinos, utilizando a eletrólise ígnea. E aí, quando você sabe que o polo positivo, ele vai ser o ânodo. E no ânodo vai acontecer oxidação. Negativo, cátodo. E o cátodo vai acontecer redução. Ok? Essas são as informações, em resumo, que você vai trabalhar com eletrólise ígnea. Não importa o tipo de composto iônico, sais e base, que eu disse para você, que vai ser fundido, cada um com sua temperatura respectiva para fundir, e vai formar os íons. Aí os íons aqui dentro, eles vão para as barras de cargas opostas. E aí, quem oxida, perde elétron. Quem reduz, cata elétron. E o fluxo de elétron sai de quem oxida e chega os elétrons em quem cata, né? O cátodo aqui vai catar elétron. Beleza? Aí você chega a essas informações aí de uma maneira simples, né? Eletrólise ígnea. Então, esse é o cloreto de sódio, porque na indústria lá, quando se aplica aqui em volta, vai produzir o gás cloro, só para você lembrar. E aqui em volta vai produzir o sódio metálico. É o que a indústria ganha aplicando o processo de eletrólise nessas substâncias aí. Ok? Basta agora você achar a DDP deles. Se você for analisar do sódio que vai estar reduzindo, lá na tabela dos potenciais, você vai encontrar o potencial de redução. Você vai ocorrer aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui menorzinho, que aqui é o cloro, você, só para lembrar. Potencial de redução, o do cloreto. Você também tem o de oxidação ou de redução, você sabe disso também. Ok? Ó, 2 cloreto, 2 elétrons e 1 mol de gás cloro, né? Cl2. Isso você está olhando naquela tabela de potenciais padrão de redução, que também tem de oxidação, basta você inverter. Você sabe disso. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, do sódio. Vamos ver quanto que é do sódio aqui na tabela dos potenciais, que eu estou escrevendo ali. O do sódio. Redução do sódio. Mais 2,71. Mais 2,71 volts. Estou olhando na tabela aqui, tá? Potenciais padrão de redução do sódio. Mais não, menos, né, gente? Mais seria se fosse de oxidação. Agora eu vou procurar o do cloreto. O do cloreto, o de redução, a de redução do cloreto é mais 1,36. E se fosse de oxidação,
passaria a ser menos 1,36. Então, aqui é mais 1,36. Então, esses aí são os potenciais das duas, tá lembrado? Ó, redução, redução. Mas você viu que o sódio, aqui, o sódio, ele tem carga positiva, vai sofrer redução. O cloreto tem carga negativa, que é o ânion, vai sofrer oxidação. O que é que você aplica? O potencial maior menos o menor, para poder determinar DDP. DDP. Potencial de redução maior, 1,36, menos, com menos, vai ser mais 2,71. DDP aqui obtido vai ser 1 mais 6 dá 7, 7 mais 3 dá 10, 2, 3, 4. Olha aí quanto que você tem de DDP. Agora, isso aí é a quantidade de volts que você tem de corrente elétrica aqui dentro para dissociar o composto e formar esses produtos, cloro, gasoso e sódio metálico. Então, a DDP. De quanto? Dessa célula eletroquímica ou cubo eletroquímica? 4,07. É uma geração de reação não espontânea, então é forçado. Então, quando é forçado, você tem o quê? Um valor negativo, porque você sabe que está usando uma corrente externa de energia, que é o gerador, para fornecer energia para poder decompor a substância em íons. E esses íons lá dentro vai sofrer oxidação e redução. E aí acompanha, né? Como se fosse tudo de uma pilha, né? Para fazer o cálculo, potencial de redução maior, menos o potencial de redução menor. Aplica a regrinha do sinal, 4,07. Como é uma reação não espontânea, é forçado uma corrente de energia, então o valor se torna o quê? Negativo. DDP menor que zero. Certinho, turma? Então, ó, inscreva no meu canal, compartilha. É uma aula bacana sobre eletrólise ígnea. Você pode depois tirar suas dúvidas comigo, deixando lá seus comentários na aula do professor JP. Até a próxima com a eletrólise aquosa. Eu vou já plantar aqui para pegar uma